Estamos de volta aqui no canal Viver Brasil. Bom ter a sua companhia. Estamos falando hoje sobre a viabilidade dos sistemas ferroviários para a exportação agrícola, estudo da UFMG, trazendo para a gente informações importantes. William Costa, professor pesquisador da UFMG, está aqui com a gente. Professor, e aí? A interrogação sobre a questão ferroviária que eu coloquei, né? Temos como sair desse buraco que a gente entrou, tendo esse referencial de 2035 no que diz respeito ao transporte, ao escoamento de produtos tão importantes, no caso do nosso milho, da nossa soja, observado no estudo, produtos de exportação, né? Seu microfone está fechado, professor. Continua fechado. Pronto. Tem jeito sim, tá? A academia já demonstrou isso diversas vezes. Por exemplo, hoje nós temos duas empresas ligadas ao governo para trabalhar com planejamento de logística. Uma é a EPL, Empresa de Planejamento e Logística, e a outra, a Valec. Bom, duas empresas para projetos de logística que não conversam entre si. Ora, os estudos de viabilidade devem incluir impacto nas vias estaduais. Não pode considerar apenas as vias federais. Deve levar em conta, principalmente, a competição entre outras vias e entre outros projetos, sob uma visão sistêmica e suas externalidades, sobretudo no que se refere aos impactos socioambientais. Importante tanto quanto os investimentos necessários para a ampliação dos portos servidos pelas novas rotas. Isso contribui para o desenvolvimento sustentável do país. Não adianta pegar 40 milhões de toneladas de sojas anuais e levar para algum porto ou pelos portos do Arco Norte, se eles necessitam de ampliação para receber. Eu falei do Porto de Santarém, mas vamos descer um pouquinho para baixo, alguns quilômetros. O ponto final da Ferrogrão é no Porto de Birituba. Não consegue escoar, não consegue sequer receber 40 milhões de toneladas ao ano. O que precisa são os planejadores saírem de suas cadeiras e largarem as suas canetas para assinarem os documentos finais e discutir e abrir os seus objetivos para aquelas pessoas, para os pesquisadores, aquelas pessoas que desenvolvem os cenários futuros, que conseguem trazer para o mundo computacional o mundo real, onde simulações podem ser feitas. E aí, a partir dos resultados, analisar o projeto, o plano desse tomador de decisão com os cenários propostos e resolver e analisar e chegar à conclusão do melhor cenário, o melhor projeto para aquela finalidade. Não é? Professor, Olha, veja bem. Não, aproveitando até para essa questão da viabilidade desses cenários, de certa forma, passa também por gestão, é claro, mas passa por uma questão política, ou seja, assinar o que tem que ser assinado, tratado o que tem que ser tratado para a coisa acontecer, né? Certamente. Olha a Ferrogrão, não é? Olha o investimento que já... Olha, não começou a ser construído, as obras não se iniciaram, mas olha o que já se foi gasto com projetos, com análises, com estudos que só tem a visão econômica. Tá? Veja você, eu estou esperando uma resposta que, após a implantação da Malha Norte, da Rumo, que liga o centro de Mato Grosso até a cidade de Nova Mutum, até Lucas do Rio Verde, passando por Rondonópolis, tenho a impressão de que este trecho vai escoar toda a produção da região central do Mato Grosso para Santos, Paranaguá e Rio Grande,
São os 3 principais portos da região sul-sudeste. E o que vai ficar para a Ferrogrão? E isto, eu não estou falando ainda de FICO, FIOL, que são outras ferrovias com o objetivo de escoamento da produção agrícola de Mato Grosso para os portos. Sim. Então, olha, FIOL, Malha Norte rumo, Ferrogrão, no ponto inicial, nas proximidades de Rondonópolis, Lucas do Rio Verde, elas, nos projetos de todos os 3 trechos, eles estão competindo com a produção agrícola de milho e soja de um conjunto de municípios que representam mais ou menos de 20 a 25 milhões de toneladas por ano. Os 3 projetos disputando a mesma demanda. Ora, se tiver um estudo de viabilidade que demonstre a competição entre estes empreendimentos e consiga demonstrar qual é o trecho mais importante, qual é aquele que vai trazer um benefício maior ao produtor, ao transporte, né? E também ao governo, à sustentabilidade do país. Ou seja, esse caminho é tortuoso, mas ele tem que ser feito, né? Tem que ser feito, mas os tomadores de decisão têm que sentar na mesma mesa e traçar um objetivo em comum. A gente percebe, professor, em momentos em que a gente tem hoje, né, pensando aqui, a gente está falando sempre da questão logística e abordando também a questão do meio ambiente. E falando também da questão da economia, né, você destacou isso agora há pouco, né, falando da comparação de um trecho para outro, né, do que a gente estava mostrando. E a gente tem um lado do transporte de alimentos que hoje precisa do combustível, do diesel, ou seja, tem a combustão, tem, né, toda a situação do meio ambiente, mas também de grande custo, hoje de um combustível que é tarifado a dólar. Se a gente, hoje, professor, por tudo que a gente tem analisado, por tudo que há de pesquisas, e essa pesquisa importante da UFMG, traçando esse caminho, se a gente começasse hoje a investir em novas ferrovias, a gente teria possibilidade de ter esse investimento para começar, a gente teria essa malha para investimento, e a gente teria como mudar esse cenário? Há possibilidade? Fazendo aquela pergunta que eu deixei no final do primeiro bloco. Olha, a possibilidade existe, não é? A gente trabalha com simulação de cenários, para transporte, para meio ambiente. Apenas a simulação de cenários, trabalho científico, será capaz de demonstrar se é possível ou não é possível. Porque, dado que você representa o que acontece hoje, você consegue modificar e simular o futuro. E aí você consegue verificar os projetos. Qual que é melhor? É realmente a Ferrogrão? Qual é o investimento feito para essa ferrovia? Por que a Rumo Logística vai construir por conta própria o trecho ligando Nova Mutum, Lucas do Rio Verde e Rondonópolis? Não é? É necessário verificar. Se você pegar o objetivo da Rumo Logística, não é transportar soja e milho para os portos do sul. É mais importante. É levar insumos agrícolas para a região centro-oeste. Aí eu te faço uma pergunta. Se você precisa de fertilizantes para a sua soja, e esse fertilizante chega no porto de Paranaguá, o que é que vai te atrair para levar a sua carga para Santarém? Se você vai ter que ir para Paranaguá buscar o fertilizante. Então, você leva para Paranaguá e
a carga de retorno com fertilizantes. O custo do frete vai cair muito. Professor, eu separei aqui umas imagens de uns mapas que estão no estudo. Eu vou pedir pro pessoal para rodar aqui agora, Rafael, por favor, para a gente rodar o mapa. Tem aí alguns mapas, quiser comentar também sobre esse mapa, do que está sendo traçado aí nesse mapa da pesquisa. Na prática, é um trabalho, até aproveitando, professor, é um trabalho realmente complexo esse de fazer toda essa continuidade, essa comparação, né? É verdade. Este primeiro mapa, ele está mostrando para a gente os principais trechos de transporte utilizados no Brasil. No centro aí a gente tem a BR-163, ao lado dela, um verde clarinho, tem a Ferrogrão. Né? Abaixo tem a Rumo, que é o trecho Malha Norte da Rumo, que vai ligar até Nova Mutum. Né? À esquerda, você tem a hidrovia do Madeira. Olha que coisa interessante. A região central do Mato Grosso, a produção ou sobe pela BR-163 ou desce para os portos do Sul-Sudeste. Mas, a oeste do Mato Grosso, a produção sobe pela hidrovia do Madeira e vai chegar lá em cima no Porto de Manaus, por hidrovia. Olha que legal seria a economia de combustível, a redução de emissões, se a carga do Mato Grosso fosse desviada para Porto Velho, para a hidrovia do Madeira e chegasse até o Porto de Manaus. Não ia precisar de rodovia, não ia precisar de ferrovia. Agora, esses outros gráficos aí, eles estão mostrando a carga em milhões de toneladas para os portos. Né? Esse Porto de Manaus aí, por exemplo, a carga que ele recebe atualmente em torno de 6 milhões de toneladas. Né? Essa figura 3 é de milho e soja pelos principais portos, né? Com a infraestrutura atual, né? E em 2035. Tá? O que é essa infraestrutura de 2035? É considerando todos esses novos trechos propostos, Fico, Fiol, Ferrogrão, Malha Norte Rumo, todas implantadas. Tá? Então, o estudo, ele demonstra sempre que o cenário onde existe a Ferrogrão, os portos do Arco Norte, principalmente Santarém, o aumento de carga é muito alto. Tá? Como eu falei, em 2017 ele exportou 13 milhões, com o Ferrogrão ele exportaria 23 milhões. Em contrapartida, o Porto de Santos, que em 2017 exportou 35 milhões de toneladas, com o Ferrogrão ele passa a exportar 28 milhões de toneladas. Olha aí, de 35 para 28 milhões de toneladas, são quase 10 milhões de toneladas de redução do Porto de Santos. Tá? E hoje a gente tem que considerar uma coisa que foi vista há alguns anos atrás, o engarrafamento de caminhões com soja esperando para entrar no Porto de Santos. Né? Ou seja, o produtor coloca a soja no caminhão, embarca para Santos e não sabe quanto tempo vai ficar parado. Né? Muito embora hoje já exista o sistema de agendamento para Santos. Tá? Mas veja bem, a quantidade de carga que vai chegar nesses portos, e nenhum projeto está prevendo o aumento da área desses portos. Tá? Tem essa questão. Esses gráficos aí, o que eles estão mostrando para a gente? O impacto na redução do custo com a implantação dos projetos. Então, para 2017, a soja, apenas a soja, a infraestrutura atual, se colocada a ferrogrão, a redução do custo do frete é de 36% para a soja. Para o milho, 36% também, calculamos separadamente.
Vale lembrar que a soja ela é comercializada na Bolsa Internacional, que é um tipo de comercialização que é FOB, é Free On Board. Ou seja, o frete da porteira da fazenda até o porto é por conta do produtor. Professor, de uma maneira geral, vendo essas explicações todas, a gente perde dinheiro demais, né, com a logística brasileira, né? Vendo todos esses gráficos, a gente pensa assim, poderia ser melhor, infelizmente, né, professor? Professor, Muito eu quero melhor. te agradecer demais. A gente, quando conversava para fazer essa entrevista, a gente pensava, né, o quanto que às vezes é complexo esse assunto na televisão, mas dá um orgulho a gente aqui do AgroB trazer esse assunto, porque às vezes a gente está falando aqui do produtor, está falando dos órgãos, está falando dos empresários, mas é muito importante falar sobre a pesquisa científica. É muito bom ter o UFMG aqui participando do programa, representado aqui pela sua figura. Muito obrigado, viu, professor, pela sua participação e sucesso aí na pesquisa, e vamos focando aí em 2035. Eu agradeço muito. Eu gostaria só de agradecer também ao programa de pós-graduação em análise e modelagem de sistemas ambientais, onde eu desenvolvo a pesquisa de doutorado orientada pelo professor Rodrigo Nóbrega. Eu agradeço, muito obrigado. Perfeito. E eu estou querendo ouvir aqui o professor Raoni Rajão, viu, William Costa? Pode repassar para ele Estou tentando trazê-lo aqui para explicar essa questão aí dos fertilizantes, a coisa da autossuficiência do fertilizante. Ele está sem data, está na correria, está em meio a vários estudos, mas eu quero trazê-lo aqui ainda para a gente discutir essa autossuficiência aí até 2100, um assunto que vários portais noticiaram, mas a gente quer dar o detalhe aqui no programa. E a você que está em casa, muito obrigado, viu, pela sua audiência. A gente segue aqui com o nosso AgroB com muita coisa positiva, mas só aqui no dia de amanhã. Um abraço.